21 de junho de 2025. Praia Grande, Santa Catarina, Brasil. Um amanhecer perfeito se transforma em pesadelo quando um balão de ar quente explode em chamas a 600 metros de altura. 8 pessoas morrem no céu. 13 sobrevivem ao pular desesperadamente. Inicialmente catalogado como acidente trágico, a investigação policial parecia encerrada. Mas 24 horas depois, as câmeras de segurança revelam uma figura encapuzada manipulando o equipamento na noite anterior ao voo. O que realmente aconteceu nos céus de Praia Grande? Por que alguém sabotaria um balão cheio de famílias inocentes? A verdade que se escondia por trás desta tragédia envolve vingança empresarial, conspirações milionárias e um plano diabólico que deu terrivelmente errado. Esta é a história completa de como 8 vidas se perderam não por acidente, mas pela ganância e ódio de um homem sedento de vingança. Certifique-se de se inscrever no canal para não perder mais casos como este. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. O dia 21 de junho de 2025 amanheceu como qualquer outro em Praia Grande, Santa Catarina. As ondas do Atlântico Sul quebravam suavemente contra a areia dourada enquanto os primeiros raios do sol pintavam o céu de cores pastel. Ninguém podia imaginar que este belo amanhecer seria testemunha de uma das tragédias mais impactantes na história do turismo brasileiro. Às 5h30, 23 pessoas se reuniram no campo de lançamento da Aventuras Aéreas Meridional, uma empresa de passeios de balão que operava na região há 8 anos. Entre os passageiros havia famílias completas, casais em lua de mel, turistas estrangeiros e locais que haviam poupado durante meses para viver esta experiência única. Roberto Henrique Silva, piloto com 15 anos de experiência, realizou sua rotina habitual de inspeção. Revisou meticulosamente o envelope do balão, as cordas, o queimador principal e todos os sistemas de segurança. Tudo parecia estar em perfeito estado. No entanto, há detalhes que permanecem ocultos até que seja tarde demais. No grupo de passageiros destacavam-se os irmãos Martínez, uma família mexicana de Guadalajara que visitava o Brasil pela primeira vez. Pedro, de 45 anos, havia surpreendido sua esposa Carmen com esta viagem pelo 20º aniversário de casamento. Seus filhos, Isabela de 16 anos e Diego de 12, não conseguiam conter a emoção por voar de balão sobre o oceano. Também estava presente Hiroshi Tanaka, um fotógrafo japonês de 38 anos que documentava aventuras extremas ao redor do mundo. Sua câmera profissional capturava cada momento da preparação, sem saber que estas seriam as últimas imagens de muitos dos presentes. Maria Helena Cardoso, uma avó de 67 anos de Assunção, Paraguai, havia chegado acompanhada de seus 2 netos gêmeos, Sebastião e Sofia, de 14 anos. Esta era a realização de um sonho de toda a vida, voar como os pássaros sobre o mar que tanto havia admirado em fotografias. O clima estava perfeito, ventos suaves de 8 km por hora, visibilidade excelente e condições atmosféricas ideais para o voo. Roberto Silva havia voado em condições similares centenas de vezes sem incidentes. A confiança em sua experiência e em seu equipamento era absoluta. Às 6h15, após uma conversa detalhada sobre segurança, os 23 passageiros embarcaram na cesta de vime reforçada com estrutura metálica. O balão, de 2.800 metros cúbicos de capacidade, erguia-se majestoso sobre suas cabeças como uma gigantesca água-viva multicolorida. Roberto ligou o queimador principal e o ar quente começou a encher o envelope. Gradualmente, o balão se elevou do solo com suavidade, carregando consigo as esperanças e sonhos de 23 pessoas que confiavam em viver uma manhã inesquecível. Os primeiros minutos do voo transcorreram em absoluta normalidade. O balão subiu até 300 metros acima do nível do mar, oferecendo uma vista panorâmica espetacular de Praia Grande e o Oceano Infinito. Os passageiros tiravam fotografias, riam e compartilhavam seu espanto diante da beleza da paisagem. Às 6h28, quando o voo já durava 13 minutos no ar, algo começou a dar terrivelmente errado. A 350 metros de altura, Roberto Silva notou uma ligeira vibração incomum na cesta. Sua experiência lhe havia ensinado a prestar atenção a cada detalhe, por menor que parecesse. Revisou mentalmente sua lista de verificação pré-voo e tudo havia estado correto. O que Roberto não sabia era que no compartimento traseiro da cesta, escondido entre os equipamentos de emergência, encontrava-se um maçarico de reserva que havia guardado após seu último voo 3 dias antes. Este soplete, utilizado para reparos menores da cesta, havia sido armazenado de maneira incorreta, com um pequeno vazamento na válvula de gás que passou despercebido. Os passageiros continuavam desfrutando do voo, alheios ao perigo que se gestava silenciosamente. Carmen Martínez abraçava seu marido Pedro enquanto contemplavam o amanhecer das alturas. Isabela e Diego competiam para tirar a melhor fotografia do oceano.
Hiroshi Tanaka documentava meticulosamente cada momento com sua câmera profissional. Maria Helena Cardoso sorria com os olhos brilhantes enquanto seus netos gêmeos lhe apontavam as gaivotas que voavam abaixo do balão. Para ela, este momento representava a culminação de uma vida de trabalho duro e sacrifícios. Às 6h31, Roberto detectou um cheiro estranho. Seu nariz treinado identificou imediatamente o aroma do gás propano, mas a concentração parecia maior que o normal. Revisou as conexões do queimador principal, mas tudo estava em ordem. O piloto decidiu iniciar uma descida gradual como medida de precaução. Reduziu a chama do queimador e permitiu que o ar do balão começasse a esfriar lentamente. Seu plano era aterrissar no campo de emergência localizado a 2 km da costa. Enquanto isso, no compartimento de equipamentos, o vazamento do maçarico de reserva continuava liberando gás propano. O acúmulo de gás inflamável havia alcançado um ponto crítico, esperando apenas uma faísca para desencadear o desastre. Os passageiros começaram a notar que o balão descia, mas Roberto lhes explicou que era parte do voo panorâmico. Sua voz tranquila e profissional não revelava a crescente preocupação que sentia em seu interior. Às 6h34, quando o balão se encontrava a 280 metros de altura, Isabela Martínez perguntou por que cheirava gás. Seu comentário inocente fez com que outros passageiros também notassem o odor peculiar. Roberto tentou tranquilizar o grupo explicando que os cheiros de combustível eram normais durante o voo, mas internamente sabia que algo estava errado. Decidiu acelerar a descida, mas nesse momento aconteceu o impensável. Uma faísca de eletricidade estática, gerada pelo atrito das cordas metálicas do balão, saltou em direção ao compartimento onde se acumulava o gás do maçarico defeituoso. O tempo parou por uma fração de segundo antes que o inferno se desatasse no céu de Praia Grande. Às 6h35 da manhã, uma explosão surda ressoou no interior da cesta. Roberto Silva sentiu uma onda de calor que lhe queimou as costas enquanto chamas alaranjadas e azuis brotaram do compartimento de equipamentos. O maçarico de reserva havia convertido a parte traseira da cesta numa bomba incendiária. O pânico se apoderou instantaneamente dos 23 passageiros. Os gritos de terror se misturavam com o rugido das chamas que se espalhavam rapidamente pela estrutura de vime e metal. Roberto, com o rosto queimado pelas primeiras labaredas, lutou para manter o controle da situação. "Mantenham-se longe da parte traseira", gritou o piloto enquanto tentava desesperadamente controlar o fogo com o extintor de emergência. No entanto, o gás propano que continuava escapando do maçarico danificado alimentava as chamas com uma intensidade imparável. Pedro Martínez instintivamente protegeu sua família, empurrando Carmen, Isabela e Diego para o lado oposto da cesta. As chamas já haviam consumido um terço do piso de vime, e o calor era insuportável. Hiroshi Tanaka, com o instinto de sobrevivência de um aventureiro experiente, começou a gravar a tragédia com sua câmera, documentando inconscientemente os últimos momentos de vários dos presentes. Maria Helena Cardoso abraçou seus netos gêmeos com força sobre-humana, sussurrando orações em guarani enquanto as lágrimas corriam por suas bochechas. Sebastião e Sofia, aterrorizados, se agarravam à avó como se fosse sua única tábua de salvação no meio do caos. Roberto Silva tomou a decisão mais difícil de sua carreira. Com a cesta parcialmente em chamas e o fogo se estendendo em direção ao envelope do balão, não tinha alternativa. Abriu a válvula de descida de emergência ao máximo, mas sabia que o balão não conseguiria pousar antes que as chamas alcançassem o tecido. A 200 metros de altura, o piloto gritou a ordem que mudaria para sempre a vida de todos os presentes: "Preparem-se para pular. É a única maneira de sobreviver." A cesta havia se convertido num inferno. As chamas consumiam o piso de vime e se aproximavam perigosamente das cordas que sustentavam o envelope. A fumaça negra e tóxica dificultava a respiração de todos os ocupantes. Os primeiros a compreender a gravidade da situação foram os passageiros mais próximos da borda da cesta. Roberto havia conseguido descer até 150 metros, uma altura que, embora perigosa, oferecia uma possibilidade de sobrevivência para quem se atrevesse a pular. Carmen Martínez, com o rosto desfigurado pelo terror, se agarrou ao marido. "Não posso deixar meus filhos", soluçava enquanto as chamas se aproximavam cada vez mais. Pedro a olhou nos olhos com determinação. "Pularemos juntos. É nossa única chance." O momento da decisão havia chegado. Alguns passageiros se prepararam para pular, enquanto outros, paralisados pelo medo, permaneciam imóveis contemplando o abismo que se estendia 150 metros abaixo. A 150 metros de altura, com a cesta envolta em chamas e a fumaça asfixiante enchendo seus pulmões, 13 pessoas tomaram a decisão mais difícil de suas vidas.
Roberto Silva, usando sua experiência como piloto, identificou o momento preciso para o salto, exatamente sobre uma extensão de areia macia perto da praia. Agora ou nunca, gritou o piloto, cujo uniforme já mostrava queimaduras severas. Pulem em direção à areia. Os primeiros a pular foram os irmãos Gutierrez do Chile, um casal de montanhistas experientes que havia enfrentado situações extremas antes. Tomando-se pelas mãos, se jogaram no vazio num ato de coragem e amor que os manteria unidos até o fim. Hiroshi Tanaka, depois de guardar sua câmera na mochila impermeável, calculou o momento exato e pulou com a técnica de um paraquedista experiente. Seu corpo despencou em direção à areia enquanto as chamas iluminavam sua queda. Roberto Silva, depois de se certificar de que seu equipamento de emergência estava pronto, foi o último a abandonar a cesta. Sua responsabilidade como piloto o obrigava a permanecer até o final, mas as chamas já haviam consumido metade da estrutura. Entre os que pularam estavam também 2 turistas alemães, uma família brasileira de São Paulo com seu filho de 20 anos, e 3 amigos argentinos que haviam chegado especialmente para este voo. Todos eles calcularam que suas chances de sobrevivência eram maiores na queda do que permanecendo no inferno flutuante. A queda durou aproximadamente 8 segundos. 8 segundos eternos durante os quais cada pessoa que pulou reviveu mentalmente toda a sua vida. Alguns gritaram, outros rezaram, e uns poucos mantiveram um silêncio absoluto enquanto se preparavam para o impacto. Milagrosamente, os 13 passageiros que pularam sobreviveram. A areia macia da praia, combinada com o ângulo de queda e uma sorte extraordinária, permitiu que impactassem com lesões graves, mas não fatais. Fraturas múltiplas, traumatismos, queimaduras e concussões cerebrais, mas todos conservaram a vida. No entanto, o alívio dos sobreviventes se transformou imediatamente em horror ao observar o que acontecia no céu. O balão, aliviado do peso de 13 pessoas, começou a subir rapidamente. As chamas já haviam consumido grande parte da cesta, e os 10 passageiros restantes se encontravam presos numa armadilha mortal que se elevava em direção ao céu. Da areia, os sobreviventes observaram com impotência como o balão se erguia descontroladamente. Pedro Martínez, com o braço direito fraturado, gritava desesperadamente em direção ao céu onde sua esposa Carmen e seus filhos Isabela e Diego permaneciam presos. Roberto Silva, com queimaduras de 2º grau no rosto e no peito, tentou desesperadamente contactar os serviços de emergência através de seu rádio de sobrevivência. Mas sabia que nenhum helicóptero poderia alcançar o balão a tempo. No céu, a 400 metros de altura e subindo rapidamente, os 10 passageiros restantes enfrentavam seu destino final. As chamas consumiam a cesta enquanto o balão se dirigia para o oceano, levando consigo as vidas de pessoas inocentes que haviam confiado em viver uma manhã de aventura. A 500 metros de altura, o balão continuava subindo descontroladamente enquanto as chamas consumiam a cesta de Vimy. Os 10 passageiros restantes se encontravam presos num pesadelo de fogo e fumaça, com o oceano se estendendo infinitamente abaixo deles. Carmen Martínez abraçava seus filhos Isabela e Diego com força sobre-humana, sussurrando palavras de amor enquanto as lágrimas corriam por seu rosto. Seu marido Pedro, da areia, havia ficado destroçado ao vê-lo subir em direção ao inferno. Maria Helena Cardoso, com seus netos gêmeos Sebastião e Sofia agarrados a ela, cantava suavemente uma canção de ninar em Guarani que sua própria avó lhe havia ensinado. Suas vozes se misturavam com o rugido das chamas num último ato de amor e proteção. Também permaneciam no balão um casal de idosos franceses, Messier e Madame Dubois, que haviam viajado ao Brasil para celebrar seu 50º aniversário de casamento. Tomaram-se pelas mãos e se olharam nos olhos, encontrando no amor de toda uma vida força para enfrentar o final. O americano Marcus Thompson, um executivo de 42 anos de Nova York, tentava desesperadamente encontrar uma solução. Havia sobrevivido ao ataque às Torres Gêmeas em 2001, mas desta vez o destino não lhe daria uma segunda chance. A 600 metros de altura, o calor havia se tornado insuportável. A estrutura metálica da cesta começou a ceder, e 4 dos passageiros tomaram a decisão final. Preferiram pular no vazio a morrer queimados. Isabela Martínez, de apenas 16 anos, foi a primeira a pular. Seu último pensamento foi para seu pai Pedro, a quem havia prometido estudar medicina para ajudar os outros. Seu corpo despencou em direção ao oceano de uma altura de 600 metros. Sebastião Cardoso, um dos gêmeos, pulou momentos depois. O menino de 14 anos havia tentado ser corajoso para proteger sua irmã e avó, mas o fogo o obrigou a tomar a decisão final. Marcus Thompson calculou que tinha mais chances de sobrevivência no oceano do que nas chamas. Pulou com a esperança de que sua experiência em natação o ajudasse, mas a altura tornou o impacto fatal. Messier Dubois,
depois de beijar sua esposa pela última vez, se jogou no vazio. Seu corpo idoso não poderia suportar as chamas, e escolheu uma morte rápida antes do sofrimento prolongado. O momento mais dilacerante ocorreu quando Diego Martínez, um menino de 12 anos, se agarrou à borda da cesta durante 5 segundos eternos. Sua mãe Carmen gritava seu nome enquanto tentava segurá-lo, mas as chamas haviam enfraquecido a estrutura e suas pequenas mãos não conseguiram manter o agarre. Sua queda em direção ao oceano foi presenciada por sua mãe, que perdeu a razão nesse instante. Os 6 passageiros restantes permaneceram na cesta até o final: Carmen Martínez, Maria Helena Cardoso, Sofia Cardoso, Madame Dubois, e 2 turistas australianos, James e Rebecca Mitchell, que haviam permanecido unidos até o último momento. A 700 metros de altura, o fogo consumiu completamente as cordas que sustentavam o envelope do balão. A cesta se separou do balão e começou sua queda final em direção ao oceano, levando consigo as vidas de 6 pessoas que haviam escolhido permanecer juntas até o final. O impacto foi instantâneo e definitivo. O oceano engoliu os restos da cesta e as vidas de quem a ocupava, enquanto o envelope do balão, já completamente em chamas, se desintegrou no ar como uma estrela cadente de cores. Na praia de Praia Grande, os 13 sobreviventes observaram em silêncio como os restos do balão se desvaneciam no céu. O contraste entre a beleza do amanhecer e a tragédia que acabavam de presenciar era dilacerante. Pedro Martínez, com o braço fraturado e o coração destroçado, não conseguia tirar os olhos do ponto onde havia visto sua família cair. Os serviços de emergência chegaram 30 minutos após o desastre. Paramédicos, bombeiros, guarda costeira e polícia se espalharam pela praia enquanto helicópteros de resgate cortavam o céu procurando sobreviventes no oceano. No entanto, todos sabiam que as possibilidades de encontrar vida na água eram praticamente nulas. Roberto Silva, o piloto sobrevivente, foi levado imediatamente ao Hospital Regional de Praia Grande com queimaduras de 2º grau em 30% do corpo. Durante o traslado, não parava de repetir: revisei tudo, revisei tudo. Não entendo o que aconteceu. Os outros 12 sobreviventes foram distribuídos entre 3 hospitais da região. Hiroshi Tanaka, o fotógrafo japonês, havia sofrido fraturas em ambas as pernas, mas conservava sua câmera intacta. As imagens que havia capturado se converteriam em evidência crucial para a investigação posterior. Pedro Martínez se recusou a receber atendimento médico até que as equipes de resgate encontrassem os corpos de sua família. Permanecia na praia, com o olhar perdido no horizonte, esperando o milagre que nunca chegaria. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente por todo o Brasil e o mundo. Os meios de comunicação chegaram massivamente à Praia Grande, convertendo a praia num circo midiático. Familiares das vítimas começaram a chegar do México, Paraguai, França, Estados Unidos e Austrália. Durante as primeiras horas após o desastre, a empresa Aventuras Aéreas Meridional manteve um silêncio absoluto. Seus escritórios permaneceram fechados enquanto os proprietários consultavam seus advogados sobre as implicações legais da tragédia. O Ministério do Turismo do Brasil emitiu um comunicado oficial expressando condolências às famílias das vítimas e prometendo uma investigação exaustiva. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, anunciou que suspenderia temporariamente todas as operações de voos de balão no país até determinar as causas do acidente. Às 18 horas do dia 21 de junho, as equipes de resgate marítimo encontraram os primeiros corpos. Isabela Martínez foi achada a 2 quilômetros da costa, flutuando no oceano com seus sonhos de ser médica truncados para sempre. Seu corpo foi identificado por seu pai Pedro, que desabou ao vê-la. Durante a noite, foram recuperados os corpos dos outros 3 passageiros que haviam pulado do balão: Sebastian Cardoso, Marcos Thompson e Messier Dubois. Cada achado representava uma família destruída, um futuro cancelado, uma vida cheia de esperanças que terminou em tragédia. Os restos da cesta foram localizados no fundo do oceano a 800 metros de profundidade. Os mergulhadores da guarda costeira confirmaram que os 6 passageiros que permaneceram até o final haviam morrido pelo impacto, não pelas queimaduras. Foi um pequeno consolo para as famílias saber que seus entes queridos não haviam sofrido uma morte prolongada. Naquela noite, Praia Grande se converteu numa cidade de luto. As bandeiras tremulavam a meio mastro, e velas foram acesas na praia onde havia começado a tragédia. Ninguém podia imaginar que a verdadeira investigação apenas estava começando. O dia 22 de junho de 2025 amanheceu cinzento e chuvoso em Praia Grande, como se o céu chorasse pelas vítimas da tragédia. O inspetor Marcos Oliveira da Silva, da Polícia Civil de Santa Catarina, havia sido designado para dirigir a investigação criminal do acidente. Com 20 anos de experiência em casos complexos, Oliveira sabia que as primeiras 48 horas eram cruciais.
O inspetor chegou ao hospital às 7 horas para entrevistar Roberto Silva, o piloto sobrevivente. As queimaduras haviam desfigurado parcialmente seu rosto, mas sua mente permanecia lúcida. Durante 3 horas, Oliveira reconstruiu minuciosamente os eventos do voo. Inspetor, voei mais de 2.000 horas sem um único incidente grave, explicava Roberto com voz rouca. Revisei todo o equipamento na noite anterior e novamente antes do voo. Não havia nada fora do lugar. No entanto, quando Oliveira lhe perguntou especificamente sobre o maçarico de reserva, Roberto franziu a testa. Sim, eu havia guardado depois do voo de quarta-feira. O usei para reparar uma solda menor na cesta. Mas estava certo de que o havia guardado corretamente. Esta revelação foi a primeira pista real. Oliveira ordenou imediatamente que se revisassem as câmeras de segurança do hangar onde se armazenava o equipamento da Aventuras Aéreas Meridional. Enquanto isso, os investigadores da ANAC haviam começado a examinar os restos recuperados do oceano. A análise preliminar confirmou que o fogo havia começado no compartimento de equipamentos, exatamente onde Roberto havia guardado o maçarico de reserva. Às 14 horas, Oliveira recebeu uma ligação que mudaria o rumo da investigação. Hiroshi Tanaka, o fotógrafo japonês, havia revisado as imagens de sua câmera de sua cama de hospital. Inspetor, acho que encontrei algo importante. Há fotografias que mostram fumaça saindo do compartimento de equipamentos antes que começasse o incêndio visível. As fotografias de Tanaka revelaram que o fogo havia estado se gestando durante pelo menos 5 minutos antes da explosão. Em uma imagem tirada às 6h30, podia-se observar uma ligeira distorção do ar perto do compartimento traseiro, indicando a presença de vapores de gás. Oliveira decidiu visitar as instalações da Aventuras Aéreas Meridional. A empresa operava de um hangar nas periferias de Praia Grande, onde se armazenavam 3 balões e todo o equipamento de voo. O proprietário, Carlos Mendoza, um empresário argentino de 52 anos, havia permanecido em silêncio desde a tragédia. Quando Oliveira chegou ao hangar, encontrou Mendoza em seu escritório, visivelmente angustiado. Inspetor, esta tragédia destruiu minha vida, declarou Mendoza. Levamos 8 anos operando sem um único acidente grave. Não entendo como pôde acontecer isso. A inspeção do hangar revelou que os protocolos de segurança eram rigorosos, mas havia um problema significativo. A empresa não tinha um registro detalhado da manutenção de equipamentos menores como os maçaricos de reserva. Às 18 horas, o técnico da ANAC ligou para Oliveira com informação crucial. Inspetor, encontramos rastros de soldadura defeituosa no maçarico. A válvula de gás tinha uma fissura microscópica que permitia um vazamento lento mas constante. Esta informação levantava uma pergunta importante. Havia sido a soldadura defeituosa um erro de fabricação, negligência na manutenção ou algo mais sinistro? Oliveira decidiu revisar pessoalmente as câmeras de segurança do hangar. O que encontrou o deixou gelado. Nas gravações da noite de 20 de junho, aparecia uma figura não identificada manipulando o equipamento no hangar. A pessoa usava um capuz e luvas, e permanecia nas instalações durante exatamente 47 minutos. A investigação havia tomado um rumo completamente inesperado. O que inicialmente parecia um acidente trágico começava a mostrar indícios de sabotagem deliberada. A gravação de segurança de 20 de junho se converteu na peça-chave da investigação. O inspetor Oliveira ordenou uma análise forense completa do vídeo, ampliando cada quadro para identificar o intruso encapuzado. A análise revelou detalhes que gelariam o sangue de qualquer um. A pessoa conhecia perfeitamente a distribuição do hangar e se dirigia diretamente para o equipamento de Roberto Silva. Às 9 horas do dia 22 de junho, Oliveira recebeu uma ligação da Divisão de Análise Forense. Inspetor, encontramos impressões digitais no maçarico que não correspondem a Roberto Silva nem a nenhum funcionário da empresa. Estamos processando a identificação no Banco de Dados Nacional. Enquanto esperava os resultados, Oliveira decidiu aprofundar os antecedentes da Aventuras Aéreas Meridional. Descobriu que a empresa havia estado envolvida numa disputa legal com a Competência Aérea Brasileira, uma empresa rival dirigida por Fernando Machado, um ex-sócio de Carlos Mendoza que havia sido expulso da sociedade 3 anos antes por diferenças irreconciliáveis. A rivalidade entre Mendoza e Machado havia escalado durante meses. Machado havia perdido vários contratos importantes quando a Aventuras Aéreas Meridional se adjudicou a exclusividade para operar voos de balão na região de Praia Grande. Os documentos legais revelavam ameaças veladas e uma guerra comercial que havia chegado aos tribunais. Às 15h30, a ligação que Oliveira esperava finalmente chegou. Inspetor, temos uma coincidência nas impressões digitais. Pertencem a Rodrigo Santos, de 34 anos,
funcionário de manutenção da competência aérea brasileira. Tem antecedentes por sabotagem industrial há 8 anos em São Paulo. Oliveira ordenou imediatamente a detenção de Rodrigo Santos. A prisão se realizou em seu apartamento em Florianópolis, onde se encontraram ferramentas de soldadura e um soprete idêntico ao que havia causado a tragédia. Durante o interrogatório, Santos inicialmente negou qualquer participação. No entanto, quando lhe foram apresentadas as provas forenses e as gravações de segurança, sua fachada de inocência se desmoronou. Fernando me prometeu R$50 mil se sabotasse um de seus balões, confessou Santos com lágrimas nos olhos. Só tinha que criar um pequeno vazamento no maçarico de reserva. Ele me disse que causaria um pouso de emergência que desacreditaria a empresa, nada mais. Jamais imaginei que gente morreria. A confissão de Santos levou imediatamente à detenção de Fernando Machado. O empresário foi encontrado em seu escritório, tentando destruir documentos que provavam sua participação na sabotagem. Os papéis queimados pela metade continham correspondência onde Machado planejava a sabotagem como vingança comercial. Durante seu interrogatório, Machado manteve uma atitude desafiadora. Mendoza me roubou minha empresa e meus clientes. Merecia ser arruinado, declarou sem mostrar arrependimento pelas vidas perdidas. Não era minha intenção que morresse ninguém. Só queria que tivesse um acidente menor que danificasse sua reputação. A investigação revelou que Machado havia planejado meticulosamente a sabotagem durante meses. Havia estudado os horários dos voos, identificado as vulnerabilidades do equipamento e recrutado Santos prometendo-lhe uma quantia significativa de dinheiro e um emprego permanente em sua empresa. O plano era simples, mas diabólico: criar um vazamento menor no maçarico de reserva que causaria um incêndio controlado, obrigando a um pouso de emergência. Machado calculava que isso danificaria a reputação da Aventuras Aéreas Meridional e lhe permitiria recuperar os contratos perdidos. No entanto, seu plano saiu de controle de maneira catastrófica. A fissura que Santos havia criado na válvula era maior do que o previsto, e o acúmulo de gás no espaço fechado da cesta havia convertido a sabotagem numa bomba mortal. Às 20 horas do dia 22 de junho, tanto Santos quanto Machado foram formalmente acusados de homicídio múltiplo com premeditação, sabotagem e terrorismo. As provas eram esmagadoras: impressões digitais, gravações de segurança, testemunhos confessionais e documentos que provavam a conspiração. O dia 23 de junho, a notícia da prisão dos responsáveis chocou o Brasil e o mundo. O que havia começado como uma investigação de acidente havia se convertido num caso de assassinato múltiplo por vingança comercial. Os meios internacionais cobriam intensivamente a história, enquanto as famílias das vítimas processavam a horrível verdade. Pedro Martínez, de seu quarto de hospital, recebeu a notícia do inspetor Oliveira. O homem que havia perdido sua esposa e seus 2 filhos não mostrou satisfação, apenas um vazio profundo. "De que serve a justiça agora?", murmurou. "Meus filhos nunca voltarão para casa." A avó paraguaia Maria Dolores Cardoso, mãe de Maria Helena e avó dos gêmeos falecidos, havia viajado de Assunção ao saber da tragédia. Quando soube que seus entes queridos haviam morrido pela ganância de um homem, sua dor se transformou numa fúria silenciosa. "Que Deus os perdoe, porque eu não posso", declarou. Os familiares das vítimas francesas, americanas e australianas chegaram ao Brasil exigindo justiça. O caso havia adquirido dimensões internacionais, com os governos destes países pressionando para que se aplicasse o máximo rigor da lei. Roberto Silva, o piloto sobrevivente, ficou devastado ao conhecer a verdade. Durante 8 anos havia confiado em seu equipamento e nos protocolos de segurança, sem imaginar que alguém sabotaria deliberadamente seu balão. "Levei essas pessoas à morte sem saber", soluçava. "Eu era responsável por suas vidas." Fernando Machado foi transferido para a prisão de máxima segurança de Florianópolis, onde enfrentava a possibilidade de uma condenação de 200 anos de prisão. Durante as audiências preliminares, seu advogado tentou argumentar que não havia intenção de causar mortes, mas as provas eram irrefutáveis. Rodrigo Santos, o executor da sabotagem, mostrou genuíno arrependimento durante suas declarações. "Vejo seus rostos em meus pesadelos", confessou aos jornalistas. "Especialmente a das crianças. O que fiz não tem perdão." O caso judicial avançou rapidamente devido à solidez das provas. Os promotores apresentaram evidência forense, testemunhos de sobreviventes, análises técnicas e a cadeia completa de conspirações que havia levado à tragédia. Hiroshi Tanaka, o fotógrafo japonês, forneceu as imagens mais dramáticas do julgamento. Suas fotografias do voo, que haviam começado como documentação de aventura,
se converteram em evidência crucial que mostrava os momentos exatos do desenvolvimento da tragédia. Os sobreviventes testemunharam um por um, revivendo o horror do voo. Seus testemunhos comoveram o tribunal e o país inteiro. A imagem de Pedro Martínez descrevendo os últimos momentos de sua família se converteu num símbolo da dor causada pela vingança sem escrúpulos. Em 15 de agosto de 2025, Fernando Machado foi condenado a 160 anos de prisão por homicídio múltiplo com premeditação e sabotagem. Rodrigo Santos recebeu 80 anos por sua participação como executor. Ambos foram declarados culpados da morte de 8 pessoas inocentes. No entanto, nenhuma condenação podia devolver a vida a Isabela e Diego Martínez, aos gêmeos Sebastião e Sofia Cardoso, a Maria Helena Cardoso, a Carmen Martínez, nem aos outros queridos que pereceram no céu de Praia Grande. As famílias iniciaram processos civis milionários contra a competência aérea brasileira e contra Fernando Machado pessoalmente. Os recursos econômicos, embora importantes para cobrir gastos médicos e funerários, não podiam preencher o vazio deixado pelos entes queridos perdidos. O Brasil implementou novas regulamentações de segurança para voos de balão, incluindo sistemas de monitoramento 24 horas em todos os hangares de empresas aéreas e protocolos de verificação mais rigorosos para manutenção de equipamentos. Um ano depois da tragédia, em 21 de junho de 2026, Praia Grande organizou uma cerimônia memorial em honra às vítimas do voo final. Na praia onde havia começado a última viagem de 8 pessoas inocentes, foi erguido um monumento de mármore branco com os nomes de todos os falecidos. Pedro Martínez, que havia passado meses em terapia psicológica, pronunciou um discurso emotivo durante a cerimônia. Carmen, Isabela e Diego não morreram no acidente, declarou com voz firme. Foram assassinados pela ganância e vingança de um homem que não pôde aceitar o fracasso comercial. O monumento incluía placas individuais para cada vítima. A de Isabela Martínez dizia: sonhava em ser médica para salvar vidas. Seu sonho vive na Fundação Isabela Martínez, que oferece bolsas a estudantes de medicina. Pedro havia criado esta fundação com o dinheiro da indenização, convertendo a dor em esperança para outros jovens. Maria Dolores Cardoso, a avó dos gêmeos paraguaios, estabeleceu um orfanato em Assunção em memória de Sebastião e Sofia. Meus netos amavam ajudar outras crianças, explicou. Seu amor continuará protegendo os pequenos que precisam de família. Roberto Silva nunca mais pilotou um balão aerostático. Se converteu em instrutor de segurança aérea, dedicando sua vida a prevenir tragédias similares. Cada protocolo de segurança que ensino leva os nomes das 8 pessoas que perdi naquele dia, refletia. Hiroshi Tanaka publicou um livro fotográfico intitulado O Último Voo, doando todos os lucros às famílias das vítimas. As imagens capturavam não só a tragédia, mas também os momentos de alegria que precederam o desastre, lembrando que as vítimas eram pessoas com sonhos, famílias e futuros truncados. Os sobreviventes formaram uma associação de apoio mútuo, reunindo-se mensalmente para compartilhar suas experiências e se ajudarem no processo de cura. Embora as cicatrizes físicas tivessem sarado, as emocionais requeriam tempo e acompanhamento contínuo. Fernando Machado permanecia na prisão, negando-se a receber visitas dos familiares das vítimas que desejavam confrontá-lo. Sua empresa, Competência Aérea Brasileira, havia falido após os processos judiciais e a perda total de credibilidade pública. Rodrigo Santos, da cadeia, escreveu cartas de desculpas a cada família afetada. Embora poucas tenham sido respondidas, seu gesto representava o início de um processo de arrependimento que não podia mudar o passado, mas demonstrava a compreensão do dano causado. O caso do voo final mudou as regulamentações de aviação recreativa em todo o Brasil. Foram implementados sistemas de verificação cruzada, monitoramento de funcionários com acesso a equipamentos e protocolos de segurança que tornavam sabotagens como a de Machado praticamente impossíveis. As 8 vítimas do voo final se converteram em símbolos da importância da ética empresarial e das consequências devastadoras da vingança descontrolada. Seus nomes permanecem gravados não só em mármore, mas na memória coletiva de um país que aprendeu que por trás de cada tragédia acidental pode se esconder a maldade humana. Pedro Martínez terminou seu discurso memorial com palavras que ressoaram em todos os presentes. Carmen, Isabela e Diego voaram em direção ao céu contra sua vontade, mas sua memória voa livre em cada vida que tocaram e em cada pessoa que ajudaremos em seu nome. Seu voo final não terminou em tragédia, se transformou em legado de amor. O sol se pôs sobre Praia Grande enquanto as velas flutuavam no oceano, levadas pelas ondas em direção ao horizonte onde 8 almas inocentes haviam encontrado seu descanso eterno. A verdade havia sido revelada, a justiça havia prevalecido, mas a dor e o amor permaneceriam para sempre nos corações daqueles que os recordavam. Assim terminou a história do voo final,
Não como uma tragédia sem sentido, mas como um lembrete de que a ganância e a vingança podem destruir vidas inocentes, mas também de que o amor e a memória podem transformar a dor em esperança para gerações futuras. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!